Bem-vindos à casa de Leon Denis, e todos nós recebemos uma página ao adentrarmos o salão. E essa página nos diz assim: convite ao estudo. A companheira acabou de fazer né? O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal, porque da sua boca fala o que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, versículo 45. Pugnadores do ceticismo diante das investigações das ciências modernas apresentam apressadas conclusões pessimistas, através das quais subestimam os informes espiritualistas com sarcasmos e azedumes. Tratadistas da negação arremetem desesperados contra as expressões imortalistas, apoiando-se nas filosofias do desespero, como se elas pudessem equacionar todos os enigmas da inquietação humana. Anarquistas apaixonados, face às alterações econômico-sociais, arremetem revoltados em fúria brutal contra as vivas lições cristãs, como desejando tudo romper e aniquilar. Assumem atitudes aberrantes os odiernos condutores da mente e do comportamento do homem, a reivindicar chegado período da felicidade, que é aflição disfarçada pelos alucinógenos e gozos fugazes em prenúncio da grande degradação em massa. Mais do que nunca, portanto, se afigura a necessidade de consciência do estudo espírita como veículo de libertação da consciência e rota iluminativa na viagem da evolução. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é a base de segurança, condição precípua à paz. Muitos estudiosos do espiritismo, não obstante as convicções que esposam, sem a necessária maturidade ante problemas de pequena monta, desertam das fileiras da fé, afirmando que novos conhecimentos os afastam das realidades espíritas por se encontrarem estas ultrapassadas. Doutrina espírita, no entanto, portadora das informações que oferecem segurança e harmonia íntima, requer demorado estudo e bem estruturada reflexão para melhor assimilada e mais facilmente vivida. Aprofunda, por tua vez, o pensamento no estudo da revelação kardeciana, reservando algum tempo do dia, cada semana, ao estudo frequente, a fim de impregnar-te da convicção e da renovação indispensáveis à preservação do patrimônio espiritual, com o qual despertarás além da vida orgânica. Examina o conhecimento geral à luz do Espiritismo e assimilarás melhor as conquistas dos dias modernos, despertando em definitivo para a vida melhor, curado das mazelas antigas, fixadas no espírito, e assim ascenderás além e acima das vicissitudes. Outro não foi o título exigido por Jesus, senão o de mestre, fazendo-nos discípulos permanentes ante o sublime livro da vida. Da mesma forma, a fim de poder ministrar a lição clarificadora do Espiritismo à humanidade, Kardec fez-se professor para ajudar-nos a estudar e a refletir as sagradas lições do dever e da caridade, que são as metas para a nossa real libertação. Joana de Ângeles, do livro Convites da Vida, psicografia de Valdo Pereira Franco. Belíssima página para nós a relermos quantas vezes sentirmos necessidade. E realmente
somente a educação nos trará os benefícios que nós temos almejado e que Cristo nos deixou passo a passo. Vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto, colocando na nossa tela mental a figura do Mestre que mais nos agrada. E vamos dizer assim: Senhor Jesus, querido Mestre, amado Senhor, estamos aqui reunidos debaixo do teto abençoado dessa casa de luz, a casa de Leon Denis, uma das casas do Pai. Te pedimos, Senhor, que possa nos deixar absorver, entender, que nossas mentes sejam liberadas de todo o pensamento malsão e que nela possamos apenas preenchê-la com o conhecimento que aqui viemos buscar, um conhecimento diferenciado de tudo aquilo que a gente tem recebido no mundo. Peço também, Senhor, que envolva o nosso querido Nagai, que estará à frente dos nossos raciocínios, trazendo as suas pesquisas, os seus estudos sobre o tema de hoje, que envolve o livro dos médiuns. Envolve também a nossa querida Aline, que também estará com a palavra no momento dos passes, direcionando os nossos corações e mentes para o bem. E nós outros aqui também viemos com a expectativa de sermos agraciados pelas tuas bênçãos e pela tua luz. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. E agora, simplesmente, em teu nome, Senhor, em nome dos amigos espirituais da casa de Leon Denis, mas, sobretudo, Senhor, em nome do nosso Deus, Pai, pedimos a permissão para darmos por iniciados os trabalhos de estudos e passes dessa segunda-feira, às 19h30. Assim seja, graças a Deus. Bom, gente, conforme foi dito na prece, hoje o nosso estudo é em torno do livro dos médiuns. Toda segunda-feira, nesse horário, estamos a estudar o livro dos médiuns de Allan Kardec. E hoje, no capítulo 28, Charlatanismo e Embuste, item 304 a 303, vai nos falar sobre médiuns interesseiros e, a pedido do nosso Nagai, vamos ler apenas a questão 304, para que ele tenha mais tempo de nos trazer as suas pesquisas sobre esse assunto. No item 304, nos diz assim: como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada haveria de surpreendente em que também se quisesse explorar os espíritos. Resta saber como reagiriam à coisa, se por acaso tal especulação tentasse insinuar-se. Diremos, primeiramente, que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e ao embuste do que semelhante ofício. Se já se vêem falsos sonâmbulos, ver-se-iam muito mais ainda falsos médiuns, e esta única razão seria motivo fundamentado de desconfiança. O desinteresse, ao contrário, é a resposta mais peremptória que se possa opor àqueles que só veem nos fatos uma hábil manobra. Não há charlatanismo desinteressado. Qual seria, portanto, o objetivo de pessoas que usassem de trapaça, sem proveito,
principalmente quando a honorabilidade notória as colocasse acima de qualquer suspeita. Se o ganho que o médium retirasse de sua faculdade pudesse ser motivo de suspeição, isso não constituiria uma prova de que essa suspeição fosse fundamentada. Ele poderia, portanto, possuir uma aptidão real e agir de muito boa fé, fazendo-se retribuir. Vejamos se, nesse caso, pode-se racionalmente chegar a um resultado satisfatório. Agora vamos passar a palavra para o nosso querido palestrante, Paulo Nagai, desejando a ele todas as bênçãos da espiritualidade superior da casa. Bom, boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar mais essa noite de estudos. O assunto de hoje, que fala sobre os médiuns interesseiros, que é do capítulo 28, o título é Charlatanismo e Embuste. Ainda vai ter o outro item, que é fraudes espíritas. Quando a gente fala de médiuns interesseiros, são aqueles médiuns que utilizam a mediunidade, seja ela de efeito físico ou de efeito inteligente, para benefício próprio, com algum interesse. Não necessariamente por troca de moeda, mas poder, posição social, ser bajulado mesmo, falando bem no ralo, começar bem no básico. Às vezes é só para ser bajulado mesmo. Mas o que fica por trás é o seguinte: há um interesse que o impede de praticar a mediunidade naquilo que Jesus colocou para nós, desde o tempo de Jesus isso. Dai de graça o que de graça recebeste. Então, quando você... isso, talvez nós, médiuns espíritas, nós tenhamos mais culpa no cartório do que aqueles que não têm o conhecimento. Talvez não, com certeza. Daqueles que não têm esse conhecimento, por conta do estudo. Não pode ter na cabeça do médium espírita dúvida de quem é o trabalho. Não pode ter dúvida disso. O cara é um tremendo médium de cura. Cura pela sombra. O cara é um tremendo orador, fala pelos cotovelos, pela orelha, pelo nariz, pela boca, de qualquer jeito, de costa, dormindo. Ou qualquer outro tipo de mediunidade. Doutrinador, um médium de incorporação, ele incorpora 300 espíritos sem cansar. Não tem problema. Todos esses adjetivos têm um outro antes que não deixa margem de dúvida nenhuma, que é a palavra médium. Médium é intermediário de. Cara, se eu sou intermediário, eu não sou dono. Coisa simples de entender. Se fosse isso, tudo quanto é carteiro que entregasse grandes obras, iam reclamar a autoria da obra. Ele só está entregando. Não está fazendo mais nada do que isso. Agora, olha só, não quer dizer que essa entrega seja um trabalho menor. Tem que ter essa consciência. Até porque, se o carteiro não for bom, a obra vai para o lugar errado. Vai ser perdida. Tem um monte de coisa. O serviço não vai ser completo. Então tem que ter seriedade para fazer o trabalho. Que ele não é tão grande quanto os médiuns e aqueles que os endeusam acham, mas também não é tão pequeno que não requeira uma responsabilidade e uma seriedade muito grande ao lidar com isso. Então a primeira coisa para evitar, então a gente vai ter aí alguns focos. Pela ótica do médium, é evitar que eu me coloque como médium interesseiro. O outro foco é de quem utiliza a mediunidade, se serve da mediunidade, como quem não tem crachá. Por quê? Esses, para terem a visão de não se colocarem nas mãos de médiuns interesseiros. Por quê?
ele vai deixar de ser um bom médium no sentido material da palavra. O que é o sentido material? Incorpora bem. Tem fluido de cura. Ou tem a intuição para captar nos efeitos inteligentes? Não. Isso é físico. Isso é outra coisa que a gente confunde. Tudo isso que a gente fala, na mediunidade de efeito físico, que são o passe, a incorporação, o cara ter fluido para fazer materialização, tudo isso é chamado de efeito físico. O efeito inteligente, a intuição, é aquele médium que recebe e transmite mensagens inteligentes, ou não, aí não estamos medindo o grau de inteligência, é falado inteligente porque é mente a mente. É um tipo de mensagem que não é aquela física. Porque isso tudo é algo que no plano espiritual, antes do médium encarnar, pela necessidade dele, e é isso que a gente não pode esquecer, não é assim, vou dar a mediunidade para o Paulo porque ele é bom, porque ele vai fazer missionário. Não. Primeiro, a ótica, primeiro é assim, caramba, esse cara tem que aprender muita coisa. Então, nós vamos dar, se ele concordar, um tipo de mediunidade que vai servir a ele como instrumento de progresso. A primeira coisa que o médium tem que entender é isso. Nós não ganhamos a mediunidade assim, porque eu sou bom e vou fazer um grande serviço lá como médium. Pode até ser, e não vamos tirar o mérito do serviço mediúnico. Também não vamos jogar lá para baixo, nem muito para cima. Tem que ser o meu tema, entender realmente o que é. Mas o que é primeiro visto é a necessidade do espírito. O médium que não entende que a mediunidade, em primeiro lugar, é dado para ele como instrumento de progresso, está a meio caminho de cair. Porque senão ele vai começar a pensar que ele vai ser instrumento de uma missão, que ele vai ser... Aí começa, sabe como é? O Pinóquio, reza a lenda que o nariz cresce. Médium assim, reza a lenda, que vai aumentando a inclinação nasal. Tá vendo? Que o cara vai ficar com o nariz em pé. Aí vai chegar um dia que vai chover, o cara vai morrer afogado, porque o nariz está tanto em pé que os buracos estão para cima. É isso. Tem que matar. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem a vaidade e orgulho. Por quê? Porque médium não é um ser à parte da criação. E os espíritos falam para nós, o orgulho e o egoísmo são as duas grandes chagas da humanidade. Nós fazemos parte da humanidade? Sim. Então, nós temos isso. Então, o que a gente tem que fazer? Quem tem juízo, quem pensa um pouco, vai fazer assim, eu vou trabalhar em mim uma maneira de não me deixar levar por isso. Por mais que venham bajular, por mais que venham fazer isso, tudo bem, tá legal, valeu, obrigado. Mas não se deixe levar pelo orgulho, pela vaidade. Por que é difícil isso? Porque todo mundo gosta de uma massagem no ego. Então, se quer massagear o ego do outro, faz, pô, legal, o trabalho foi útil e tal, mas não passa disso. Não fica com o negócio de querer endeusar, porque é um desserviço que está fazendo para o médium. Porque tem médium que, apesar de saber disso, deixa-se endeusar. Gosta daquilo e dá linha na pipa. Sabe aquele negócio de juntar a fome com vontade de comer? Porque isso é natural, e quem tem mais conhecimento disso tem que ter mais responsabilidade, por quê? Isso é de milênios. Nós, como espíritos, nós temos hábitos que são milenares. Então, se nós vivemos tantas encarnações, tantos milênios, como espíritos endeusando, jogando a divindade para um nível de adoração dessa maneira exagerada, a ponto de você ver no Velho Testamento e no Novo Testamento, tem exemplos que a relação com Deus, claro que no Velho Testamento muito mais, era de barganha mesmo, de quanto mais valor para quem oferecia era a oferenda, mas tu estava ali, junto com Deus, a ponto de oferecer o filho.
Então você vê, era uma relação de barganha. Então a gente tem isso na veia, corre no sangue. Então, de repente, tu vem no máximo aí o quê? 2 encarnações como espírita, no máximo, não tem mais do que isso. E vamos supor, uma encarnação. Aí uma encarnação tu vai superar isso com o pé nas costas? Não é todo mundo. Então tu tem que tomar essas precauções. Então, pela ótica do médium, ele tem que se preparar, e por isso o estudo, a página inicial, o convite ao estudo, é o retrato do que a nossa casa oferece. Estudo, estudo, estudo. Mas exatamente por quê? Para que a gente não caia nessa armadilha. Para vocês terem uma ideia, os médiums têm isso. Mas quem não é médium da casa, o encontro de mediunidade, acho que ficou 3 ou 4 anos, se eu não me engano, estudando influência moral do médium. E era para mostrar assim, ó, a mediunidade tu pediu, ou no máximo, no mínimo ali que a STA aceitou. Não foi negócio goela abaixo. Quem tem trabalho mediúnico, e os espíritos falam assim, olha, nós não queremos escravos, queremos parceiros de trabalho. Então é algo que antes de encarnar foi assim, olha, vem cá, pô, já que tu vai encarnar, tu vai ser espírita, pô, tu não quer aproveitar e ser médium? Pô, por quê? Vai te ajudar. Tu vai antever o plano espiritual. Tu vai estar em contato com o plano espiritual. Tu vai ter oportunidade de trabalho, isso, aquilo, outro. Então, isso é um aceite, é um contrato de trabalho feito. Agora, quando você cai no corpo, e aí tem uma obstrução natural, pela característica, a gente sai de uma condição que eu tenho a memória integral, que eu estou consciente de tudo, eu caio para cá, esquecimento do passado, e eu vou representar um papel. Eu vou ter tudo que eu conquistei, vai estar por aqui na minha memória integral, que eu vou acionar quando necessitar. Mas não vai estar ali uma cola imediata. Por isso o estudo, ele é utilizado para a gente relembrar essas coisas. Então tem coisas que a gente vai estudar, a gente fala, pô, isso aqui está muito de acordo com o que eu penso. Então, é lição aprendida já. Por isso que fala assim, ó, o espírito não retrograda. Mas tem coisas que a gente ainda tem um pé muito enfiado lá na lama. E é ruim de tirar. Então, ele tem que ter o cuidado. Então, o médium que ele se apresenta para um estudo constante, que é o que caracteriza a seriedade do espírita, ele já está menos propenso a ser um médium interesseiro. Porque se ele trabalhar qualquer vantagem por conta da mediunidade dele, ele já está sabendo que está negociando com o mérito do outro. Porque se não é meu, eu não posso tirar partido disso. Então, para quem está chegando na doutrina espírita, e pode se confundir, porque quando vai ver lá nas obras básicas, Kardec fala nos magnetizadores, principalmente lá no Livro dos Médiuns, aqui no Livro dos Médiuns, e que na época, na Europa, nos Estados Unidos e até hoje, tem médiuns que cobram pelo passe. Nós chamamos eles de médiuns, porque se você for estudar lá no Livro dos Médiuns, Kardec e os Espíritos colocam para nós. Mas não é um tipo de mediunidade? É. Mas qual a diferença? Eles não evocam. Eles podem até nem saber, nem acreditar que existe um plano espiritual. Eles acham que eles dão o fluido deles. E Kardec fala até isso. É lícito eles cobrarem porque eles pensam que estão dando algo deles. Mas quando Kardec e os espíritos analisam o fenômeno, eles falam assim, mas independente dele evocar ou não, quando ele chega diante de alguém e ele estende a mão com a intenção de ajudar, um espírito não se aproxima dele para ajudar no trabalho? Os espíritos falam, claro. Então isso não é um tipo de mediunidade? É, mas o cara não sabe. Isso é uma coisa. Outra coisa é alguém que sabe disso e utiliza isso a seu favor. Então eles têm o benefício da ignorância. Eles não chegam lá, não fazem prece, não evocam espírito, não faz nada. Então ele não é intermediário consciente.
para eles estão dando o fluido que eles têm. Por isso que não, a gente fala que não é a intenção que vale, eles não estão nem aí para isso. Assim como os espíritos também que estão ajudando não estão nem aí. Porque se o cara que está aqui para receber o passe tem mérito, precisa, a misericórdia divina vai estar presente. E o espírito não está nem aí para nego falar que foi o espírito tal que curou. Ele não está nem aí para isso. Por quê? Porque ele já faz o bem, pelo entendimento que ele já tem na lei. Então, o médium, se conscientizar disso, ele já está se vacinando para não tomar uma postura de se beneficiar do trabalho mediúnico, seja ele qual for. Então, vamos lá. É mais fácil os médiuns de efeito físico entender isso. Por quê? Porque é patente. É patente que aquilo não é dele. Ele sabe que não é dele. Agora entra a confusão maior, é quando o médium é intuitivo. E quanto mais intuitivo ele for, no sentido de ser mais sutil, mais ele pode se enganar achando que o pensamento é dele. Porque aquilo vem e você não sabe se é teu ou se é algum espírito que está te induzindo, influenciando aquilo ali, dependendo da característica da mediunidade intuitiva que a pessoa tiver. Mas também tu não tem que estar preocupado em saber se é teu ou se é do espírito. Porque a partir do momento que ele te influencia, passa a ser nosso. Não ri não, que isso é pior do que melhor. Porque passa a ser nosso, a gente pensa logo na ideia da propriedade. Mas isso, o peso que tem é o seguinte, se passa a ser nosso, a responsabilidade é nossa. Porque a gente já assimilou. Então aí vem aquela pergunta, para que eu saber se é meu ou do espírito? Não tem. Na hora que eu estou dando passe ali, o fluido que fez bem para o cara foi meu fluido animal, foi o fluido do espírito, que ele potente. Para que isso? Perder tempo com isso? Nós estamos ali para servir. A maneira como foi feito o trabalho, se você tiver, aí por isso vale o estudo, você tem a noção e tem o entendimento do mecanismo. Então, meu amigo, não tem como você estar fazendo um trabalho desse sem estar parado. A não ser que isso esteja muito ruim. E tipo, eu estou aqui hoje tentando fazer o estudo, mas está com a cabeça tão perturbada que não tem nem como o espírito me atingir. Tipo, caramba, o que eu vou fazer com a cabeça desse cara? Está torta? Eles vão arrumar um jeito, sei lá. Me isola, limpa, não sei. Mas você subir num lugar desse, ou se postar na frente de alguém para dar um passe, ou ir para um trabalho mediúnico privativo, sem você contar com a ajuda dos espíritos, está meio caminho andado para cair. Então tem que ter esse tipo de entendimento. Quem usa a mediunidade? Para evitar é a mesma coisa, estudar. Estudar para entender o quê? Primeiro, eu vou falar para vocês de coisa prática que eu passei, vi, e que todo mundo passar, porque eu não sou diferente de ninguém. Quando a gente começa a lidar, e aí não é antes de chegar ao espiritismo, vamos chegar assim, contatos com o fenômeno mediúnico. Contato com médiums sem a gente saber nem direitinho o que é médium, o que é daquele negócio. Geralmente, quando a gente é jovem, tem sempre alguém perto da casa da gente. Ou no campinho de futebol, ou lá onde você vai encontrar a turma, alguém que incorpora espírito. Tu pode não saber o que é aquilo, tu não tem ideia, mas tem alguém. No meu caso, por isso que eu falei no campinho de futebol, que eu tinha um campinho de futebol e morava uma família aqui que não tinha nem cerca. Era aquele arame farpado, que era assim, um portãozinho ali, a gente ia ali beber água, ficava. Uma sobrinha da dona que morava lá, que incorporava a Mariazinha. Eu não lembro se essa Mariazinha era da praia ou não, porque depois eu convivi com uma Mariazinha da praia, mas eu já tinha 18, 17. Mas essa Mariazinha, ontem, o que acontecia? A gente estava lá jogando futebol, aí de tarde acabava lá o futebol,
a gente ia ali beber água, aí às vezes que ela ia lá visitar a tia dela, ela incorporava, botava lá de roupa branca, meu amigo, era uma festa, a gente saía tudo melado, que ela pegava, ralava doce na cara da gente, ela ficava lá comendo doce, dava um doce para ela, era uma criança, um espírito de criança, entre aspas, cara, fazia festa. Naquela época, a gente olhava aquilo, ria, elas falavam umas coisas lá, acertavam algumas coisas, outras coisas, mas a gente não estava nem aí para que era aquilo. Então a gente passa um efeito daquele negócio ali. E vem o médium. Aí você analisa ali. Pelo lado do médium, não tem muita consciência do que está fazendo. Pelo lado da gente ali, um monte de jovem, 15, 14 anos, 16, olhando aquilo, era um divertimento. E tinha um centro, que não era de Umbanda, era um centro de Macumba em frente, que o menino que jogava bola com a gente, a avó dele era a dona do centro. 27 de setembro era o dia que a gente entrava lá. Mas era centro de Macumba mesmo, não era Umbanda. Aquele negócio que só entrava lá, a gente só entrava lá dia 27. Aí tinha o quê? Uma mesinha lá com um copinho de guaraná, doce pra caramba. A gente adorava aquilo ali. Pra gente, o que aquilo era? Nada. Então aquilo ali é algo que quem passa nessa época, passa, observa aquilo ali, não vai fazer grandes marcações na tua vida, naquele momento. Mas quando você, hoje, e você olha para trás, você sabe o que é. Mas naquela época, ferimentos leves. Tu fica ali, tu ri, levou com doce na cara, riu, brincou, às vezes ela te meteu medo em algumas coisas, que dependendo do espírito, olha, cuidado, tu anda fazendo. A gente não falava o que era, mas também todo mundo tem culpa no cartório. Se alguém chegar e falar assim, olha, está fazendo coisa errada, não precisa falar mais nada. Atire a primeira pedra que tivesse pecado, meu amigo. Tu já fica com umas 2 ou 3 pulgas atrás da orelha. É bom fazer isso com o filho. Chega com uma cara séria, só. Olha, estou te observando, hein? Se for médium, é melhor ainda. Ele não precisa nem saber qual o tipo de mediunidade tua. Fala só assim, ó, não se esqueça que eu sou médium, hein? Esse truque não falha. Tu não precisa explicar que mediunidade é, não precisa dizer nada o que é, mas umas 2 pulguinhas ali atrás da orelha tu bota. Isso não é assim, não formaliza que você seja um médium interesseiro, apesar que você tenha um interesse por trás disso, mas não caracteriza ainda isso. Mas você vê, quando você cresce mais um pouco, aí você pode ter contato com outro tipo de situação que é muito parecida, porque são médiuns que também se apresentam ou se colocam nessa condição de ter uma incorporação num lugar que não seja um centro espírita. Então você tem, às vezes, aí já vai uma vovó, um caboclo e tal, e que aí o negócio já começa a ficar assim, pode produzir arranhões, porque a pessoa, por ser mais adulta, o espírito ali também, pela característica, já não está naquela história de brincadeira, e aí começa aquele negócio da gente perguntar coisas para o espírito. Então, sabe aquele negócio? Quem fala o que quer, escuta o que não quer. E os espíritos, aí entra o entendimento do estudo. Primeiro, que tipo de espírito estaria ali disponível para qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar, incorporar e se expressar através de um médium sem um objetivo direto? Já começa a questionar. O médium pode até estar inconsciente de não estar querendo ganhar nada com aquilo ali. Mas quem vai utilizar e quem vai começar a perguntar, já pode começar a se complicar, se não souber lidar com aquele tipo de situação. Porque às vezes tu pergunta uma coisa e o espírito responde, e sempre o espírito vai responder de acordo com a característica, conhecimento e moralidade dele.
Então, dependendo da pergunta que você faz e dependendo do que ele vai responder e como você vai reagir àquilo, tu pode arrumar um problema. E ainda não estamos falando de troca. Começa aquele negócio de, dá um agrado aqui, leva, olha, faz esse trabalhinho aqui. E aí entra num negócio que Kardec coloca aqui. Aqueles médios que falam assim, bom, e aí já entra naquele outro nível que já é algo mais oficializado. Tem uma senhora que recebe o espírito tal, geralmente vovó, caboclo, não sei o quê, que ela dá consulta na casa dela de tanto, tal hora, geralmente assim, é um horário, um expediente maior do que o nosso, de trabalho, e que você dá o que você quiser. Então, já começa aí, para o lado de quem vai buscar, uma troca. Para o lado de quem está fazendo, às vezes tem interesse, às vezes não. É isso que ele fala aqui. Às vezes é inocência, porque ele fala assim, bom, a pessoa pensa, vai viver de quê? Ela faz aquele favor, aquela caridade para todo mundo. Então joga a responsabilidade para quem está indo lá. Eu não peço. Mas o discurso para você é o seguinte, poxa, quem te leva geralmente fala assim, olha, a fulana ela faz de graça, mas olha, ela faz isso o dia todo, ela não trabalha, fica... Meu amigo, aí começa aquele ciclo. Então isso é o meio termo, é o início desse negócio todo, porque ela não cobra, mas você fica quase que com obrigação, e não é dinheiro, é dar alguma coisa para o trabalho, dá para não sei o quê, aí entra todo aquele folclore, não vou chamar de folclore, vamos chamar de ritual e de procedimentos que são aceitáveis e que eles acreditam, tudo bem. E vai fazer. Mas você está começando uma relação com o plano espiritual já de barganha. E de entendimento do que aquilo significa. Porque você está ali se expondo a um efeito inteligente e que você tem uma mente inteligente ali te dando conselhos. E dependendo do que tu perguntar e o que ele te falar, pode causar problema. Porque você já entra naquele, ó, fulano atende. Aí ele faz uma comparação aqui, que tem níveis. Porque quando você fala assim, ó, fulano atende de tal hora, e a consulta é tanto. Esse já, o primeiro tem o benefício da dúvida, de você falar assim, é interesseiro ou não é? Está fazendo aquilo ali por ignorância, que não pode fazer, por desconhecer essa parte moral que a gente conhece, ou está fazendo, dando golpe de Joãozinho sem braço. Aquele primeiro caso tem o benefício da dúvida. O segundo não. O segundo já estampou lá, ó, é tanto. E às vezes te cobra com coisas específicas. Ó, trago, cachorro perdido, marido, mulher, sogra. Sogra não cobra. Vai no pacote, mas fala. O cara bota lá. É brincadeira isso, tá? A piada da sogra tem que ter. Mas é brincadeira isso. Mas a pessoa apresenta um quadro ali e que, se você não tiver conhecimento, você embarca. Se você estudar um pouquinho, você já vai fazer um raciocínio assim, pô, peraí, espírito 24 horas, né? O cara está ali à disposição, porque o cara não sabe quantas pessoas vão tocar lá na casa dele. Ele pode chegar lá de manhã, ficar lá. Tu imagina, vai um cliente 8 horas da manhã e outro só 8 horas da noite. Onde estava o espírito? Está ali do lado, à disposição? Então você já começa a ver assim, qual a característica do espírito que se disponibiliza para isso? Primeira pergunta. E nesses casos, eu já contei isso aqui, mas eu conto que é um que deu um trabalho do caramba, era uma médium, ela não sabia que tinha mediunidade, descobriu que tinha mediunidade, e começava a me perguntar as coisas, trabalhava comigo. Uma vez, e ela tinha mediunidade mesmo, porque ela começava a ler, porque eu falei para ela, vai falar o quê? Ler. Pega o livro dos Espíritos, dá uma olhada.
você tem mediunidade? Vai lá no livro dos médios, olha o que é. E ela, quando abria os livros em casa, apagava a luz, ligava o rádio, um monte de efeito físico. Tu imagina, a mulher ficava com medo de abrir. Aí aquele negócio do biscoito, por que vem demais? Porque está fresquinho. Cara, ela só ia parar com aquilo se ela estudasse, mas toda vez que ela abria para estudar, começava aquele negócio. Aí a pessoa fica com uma sensação de que toda vez que eu abro isso, piora o negócio. Aí ela não abre a solução. O que é a solução passa a ser problema. Rapaz, ela foi com a irmã, aí começou a ver isso, foi com a irmã numa pessoa que fazia consulta. Eu não lembro se era um homem, se era mulher, se era jogar búzios, se era botar carta, era alguma coisa desse tipo. Rapaz, as duas irmãs juntas lá, o espírito me vai e desenha um quadro de uma vida passada, que pelo que ela falou, realmente aconteceu. Por quê? Porque várias outras coisas foram faladas lá e ela confirmou que eram coisas da vida atual. O espírito passou o quadro para resumir assim, que ela e a irmã e o marido de uma das duas dessa encarnação tinham participado de um triângulo amoroso numa outra vida. E alguém tinha morrido, eu não lembro quem. Caraca, tu imagina, as duas mulheres saíram de lá com a cabeça a 1000 por hora. Não conheciam a doutrina espírita direito, não estudavam, eram pessoas que estavam tendo fenômeno mediúnico, chegaram. Tu imagina a confusão. Ela me chamou, no dia seguinte que aconteceu isso, ela me chamou na sala dela. Ainda bem que ela era do departamento pessoal lá do trabalho. Cara, porque eu fiquei depois do almoço mais de 1 hora na sala dela para acalmar. Porque agora, o que eu vou fazer? Porque fulano matou, eu não lembro quem tinha matado quem, mas tu imagina a cabeça da pessoa. Aí eu botei a culpa no médium. Falei, não, esse cara sabe nada. Expliquei médium para, olha, o médium é isso, assim, assim, o espírito é isso, assim, assim, então ele pode falar de coisa que não é, mas a característica era realmente, mas a saída dali foi falar que o médium era embusteiro. E é isso que as pessoas às vezes não veem. O fato de cobrar, olha só, caracteriza que o médium é interesseiro, mas não quer dizer que ele não tenha mediunidade, que é pior. Esse espírito que está lá perto de alguém que cobra, ele tem a visão de quem está desencarnado. Ele pode perceber o passado, ele vai olhar a característica e tal. O que falta nele que é perigoso? A moralidade. Então, ele olha, ele sabe que aquilo ali, só que se fosse um espírito superior, ele olharia, analisaria e não falaria nada. Por quê? Para não prejudicar. Aí vem um negócio que uma vez, a primeira vez que eu li, assim, ó, nem sempre a verdade está com Jesus. Eu falei, caraca, que isso? Eu li a primeira vez, num livro aqui da casa, não me lembro qual agora. Nem sempre a verdade está com Jesus. Eu falei, opa, peraí. Sabe aquele negócio que tu vai lendo, tu para, opa, voltei. Nem sempre a verdade está com Jesus. Ah, tá. Tipo, saí da minha casa, esbelto e faceiro, uma criança de 13 anos, não, 13 é já muito velha, de 8 anos, vi assim, oi, tudo bem, não é? Titio, tá bonito? Não. Estou bem arrumado? Não. É verdade? É. É caridoso? Não. Por isso que nem sempre a verdade é com Jesus. Aí depois tu vai pensando nisso, ó, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Tenho muito para vos dizer, mas vós não entenderias. O limite é quem está escutando. Então, a falta, ele fala assim, ó, um espírito de luz, às vezes ele se apaga para não intimidar o outro. Para não botar. Então, mais ou menos assim. Nem toda verdade a outra pessoa tem condições de escutar. Então, nesse sentido. Então, o espírito superior, ele se segura. Quem não tem moralidade, fala. Ainda não, sou autêntico. Lembra alguma coisa isso? Da nossa vida?
que quando a gente quer falar as besteiras para os outros, a desculpa que a gente, não, mas pelo menos eu sou autêntico e deseducado. A gente esqueceu de falar, né? Porque a sinceridade e a falta de educação anda assim, uma lâmina muito tênue. É esse tipo de consciência que um espírito desse nível não tem. E aí a pessoa vai lá, pergunta coisas que já não tem uma disciplina e nem uma adequação às coisas, por desconhecer o mecanismo, não tem um critério. Cara, aí vai escutar um monte de coisa que vai mais complicar a vida dela do que endireitar. Então é útil a gente saber, por que não? Às vezes a gente fala assim, não vai nesses lugares, não procura. Porque tem aqui, ó, quem procura acha. A pessoa fala um negócio, a gente não está preparado para receber aquilo, causa uma confusão danada, e uma coisa que aí entra para a nossa seara também, que o próprio espírita que estuda às vezes esquece. Cara, tem uma lei que tem o esquecimento do passado. Pô, para que a gente vai querer buscar, querer saber do nosso passado? Quem tem que saber, sabe, e não precisa perguntar. As coisas, se o médium, principalmente se for médium, tiver que saber alguma coisa do passado que lhe for útil para essa encarnação, ele vai saber. Então, ou tu confia nisso, entende como é o mecanismo e confia, ou então tu vai ficar procurando chifre em cabeça de galinha. Então, entender isso é fundamental para não provocar esse tipo de situação. Porque é só enganado quem procura. Concordam com isso? Pô, se você sabe disso, a maneira de não ser enganado, de não cair na mão de um médium interesseiro, é você ter o conhecimento e não procurar. Porque se você vai procurar, tu já sabe o que tu vai encontrar ali. Se você estudou e entendeu, para que vai se meter nisso? Que não quer dizer, aí entra um outro aspecto, que você vai em algum lugar, alguém te convide, aí, por exemplo, vai no centro de Umbanda, porque tem um amigo, para não dizer que é irreal isso, vou contar um caso que é do Richard Simonetti, que até desencarnou há pouco tempo. Se eu não me engano, é no Atravessando a Rua. Se não for, foi em outro livro, mas acho que foi Atravessando a Rua. Que ele conta, ele tinha um amigo, ele era do interior de São Paulo, e um amigo de outra cidade do interior. Que é aquilo, quando a gente é umbandista, a gente fala que é espírita. Eu disse, não, vou te levar no centro espírita. Não, mas eu já sou espírita, comigo foi, eu estou contando isso, foi comigo. O amigo que me trouxe para cá disse, não, vou te levar no centro espírita. Eu falei, não, mas já sou espírita. Eu vou no centro, e ele olhava para minha cara assim, não, Paulinho, vamos lá, tu vai ver. Mas ele foi sábio, ele não discutiu comigo não. Tanto que eu achei que era aquilo mesmo. Ele falou, não, tudo bem, vamos. O dia que você puder, vamos lá. E o dia que eu pude, eu vim e nunca mais saí daqui. Que eu entendi. Mas enquanto você não vê isso, você acha que centro espírita é aquilo. Ou qualquer outra coisa, né? Os centros espíritas várias. Mas tu não acha que o centro espírita é isso aqui. Que a gente está fazendo. Estudar, que está só. Então, nesse relato que ele dá lá, ele fala assim, olha, o fulano, fui lá na casa dele e tal, e ele, lá naquele negócio do convívio, hoje eu vou a uma reunião no meu centro, você quer ir comigo? E na educação foi. Vamos. Chegou lá no centro de Umbanda, e ficou na dele lá, tranquilo. Só que na hora de botar para conversar com o guia, o cara, vamos lá, e foi. Aí está um caboclo na frente dele, não, um preto velho, conversando com um amigo dele. Aí quando ele vai falar com o preto velho já não tem mais, enfim, nada. E aí como vai, não sei o que, aí ele falando, o Richard Simonetti, mais ou menos assim, o senhor já li há muito tempo, mas tipo, mas você não é um preto velho? Não, meu filho, minha última encarnação foi um médico. Eu só estou me apresentando assim porque é a única maneira de ajudar o pessoal aqui, porque na cabeça deles é isso que existe. E foi, ou seja, ele não desdenhou lá da fé do outro,
Foi, mas com a consciência do que estava acontecendo ali. Que é completamente diferente de você procurar um médium, seja de que religião for, para procurar perguntas disso, daquilo outro. Aí você fala assim, poxa, mas aqui não tem um receituário? Tem. Nas casas espíritas, muitas casas espíritas são sérias. Tem. Agora, o que caracteriza esse trabalho? É a seriedade dos espíritos comunicantes. É a seriedade de quem pergunta. Só que é o seguinte, numa casa equilibrada, você tem a garantia do filtro dos espíritos. Numa casa desequilibrada, você não tem esse filtro. Então, se eu não medir a pergunta, porque assim, qual é o critério? O que eu pergunto e o que eu não pergunto? Pô, eu não vou ficar perguntando qualquer besteira. Tipo, não é besteira, que se a pessoa está perguntando, para ela não é besteira, é importante. Não vamos pensar assim, desdenhar a pergunta dos outros. Mas é assim, tem coisas que a gente tem que decidir. E tem coisas que eu posso perguntar, que ele não vai falar para mim, faz isso, ou não vai falar, faz aquilo. Ele vai falar assim, olha, tem essas opções aqui. Você pensa, vê qual a melhor coisa e toma a decisão. Espírito superior, nunca, a não ser que seja uma situação gravíssima, que ele olhe para a tua cara e fale assim, se eu der duas opções para esse cara, ele vai escolher errada. Aí o cara dá uma... Mesmo assim o cara pode desviar. Mas, na maioria das vezes, ele vai colocar as situações e é o livre-arbítrio do outro que vai decidir. Por quê? Porque assim é a lei. Senão eu não vou ter o mérito da escolha. Mas tem exceções? Tem. Mas ele sempre vai avisar, vai botar na mesa e a gente vai escolher. Isso é o crivo da espiritualidade superior. Se eu estiver num centro que não tenha esse tipo de espíritos, eu vou chegar lá, vou perguntar e ele vai responder por mim. Se está certo ou se está errado, eu não sei. Por quê? Qual é a categoria desse espírito? Porque você já vê que não é um espírito superior porque ele quis decidir por você. Então seria um exemplo aqui. Se eu consultar aqui, botar ali no receituário. Doutor Erma, que é o que nego obsidia mais, é o doutor Erma. Doutor Erma, estou com uma dúvida drástica na minha vida. Não sei se caso ou se compro uma bicicleta. Se for em qualquer centro aí, o cara vai chegar e vai falar assim, compra a bicicleta. Compra, dá menos trabalho, a manutenção é barata, tu resolve o problema ali. Tá? Se for aqui, o Espírito vai falar assim para você, olha, a bicicleta é um bom meio de transporte. Você vai fazer exercício, você não vai gastar combustível. Se for de marcha, melhor ainda, porque vai subir a ladeira legal. Tem suas vantagens. Aí vai pensar, casar, tem as despesas, mas você vai ter uma família, vai ter filhos, você vai construir algo para o futuro. Vai mostrar os dois painéis. E vai falar assim, se fosse você... Eu pensaria que a bicicleta é bom, mas casar também é legal. Ou seja, o cara vai sair dali com uma sensação que ele tem que casar e comprar a bicicleta. Ou seja, ele vai decidir. Porque o Espírito não vai falar para ele, faz isso ou faz aquilo. É um aconselhamento. E isso é a liberdade do Espírito. Então você vê que pela reação dos Espíritos, você vai ver a categoria que eles têm, aonde eles estão alinhados. Então, o crivo, para a gente ir fechando, que ele já fala aqui, não é que aquele que não cobra seja garantia de que ele não é um médio interesseiro, ponto. Mas aquele que cobra, eu tenho certeza que ele tem algum interesse por trás daquilo. Qual? Não sei. E nem precisa saber. Porque já parte do princípio que dai de graça o que de graça recebeste, já morreu aí. Então já é um ponto para você não procurar.
Quem estuda, fala assim, pô, tem esquecimento do passado, eu vou lá, o que eu vou perguntar? Aí tu já faz um filtro, que você vai pensar assim, pô, não vou perguntar nada lá de trás. Se é para esquecer, para que eu vou mexer naquilo ali? Deixa lá, meu amigo. É igual aqueles bagulho que tem em casa, quando tu mexe, levanta um monte de poeira, tu sai espirrando para tu quanto é lá, não mexe naquilo, joga fora ou deixa ali no cantinho. Porque você vai mexer num negócio que é a lei, existe para isso. O cara que não cobra, não quer dizer, repito, não é algo que você possa assinar embaixo e dizer que ele não tem interesse, mas já é um filtro que você já tirou do outro. E o que a gente fala, e que infelizmente na nossa seara ainda acontece, da mediunidade, que é aquele interesse, que não é esse interesse diretamente financeiro. Do cara falar assim, eu estou cobrando a minha mediunidade. Mas às vezes a gente cobra de outra maneira. A gente cobra querendo deferência, a gente cobra querendo luxo. Ninguém é obrigado a fazer as coisas, mas a gente conhece algumas coisas assim, tipo, convida para fazer palestra. Não, como é que é sua casa? Quantas pessoas vão? Não, vão umas 10 pessoas. Não, nesse dia eu não posso ir e tal. Aonde é? Lá dentro de Bangu. Não dá para ir. Pô, estou falando só, que às vezes pode ser. Não, às vezes não dá. Vamos botar um ponto. Eu falei Bangu, porque foi o primeiro que veio na minha cabeça, foi Bangu. Nada contra o bairro. Mas eu estou falando porque é caso que acontece comigo. Pô, eu estou trabalhando na Barra. Tem lugares que não dá para você chegar. Tipo, tu sai 5 e pouco, 6 horas. A palestra é 7 e pouco. Não dá para chegar. Então, às vezes, você fala a distância, pô, onde é, qual dia. Não, nesse dia não dá porque eu saio direto do trabalho. Mas o exemplo que eu estou dando não são esses casos. São casos que a gente conhece de pessoas que não vão em centro pequeno, não vai em centro que é longe, ou seja, só vai onde dá Ibope. A Aparecidinha está ali, a gente tem um grupo, aqui a Rita também, do Leopoldo Machado. Tem centro que a gente vai, ela também. Tem centro que a gente vai, que a gente anda, os quilômetros que a gente andou, é 10 vezes mais do que o número de pessoas que estão lá dentro. Mas é um trabalho que você... Aí entra até um negócio assim. E os desencarnados? Você não conhece isso? Está achando que só tem encarnado aqui? A população de desencarnado aqui é muito maior. Só os nossos obsessores, se a gente conseguiu trazer, já lotou o andar de cima aqui, cara. Pô, tu imagina. Então é um tipo de lógica que o cara tem que usar. Então tu não está fazendo palestra só para quem tu está vendo. Tu não está fazendo estudo ali. E outra coisa, o primeiro é para você. Esse negócio é tão eficiente que o estudo pode nem acontecer. Mas ele já serviu para você que tu já estudou. Tu chegou lá, não teve ninguém. Então você já estudou. Quem precisava desse estudo? Era só você. Pronto, acabou. Está resolvido o assunto. Então você vê, na doutrina espírita não tem meio termo. Ou a gente estuda para entender aquilo ali e cometer menos erros possível, ou vai errar mais do que o normal. Não tem como. E mediunidade é estudo constante. O Altivo falava um negócio que eu nunca esqueci. Ele falava assim, quem falar que sabe tudo de mediunidade não sabe nada. E outra coisa que ele falava assim, quem pensa que a mediunidade está tudo nos livros, está muito enganado. Por quê? Porque não cabe. Não somos indivíduos. Então tu vê, população, só fazer um exercício para acabar, falta um minutinho, só um pensamentozinho pequeno. Vamos supor que tenha 100 pessoas aqui. A gente sabe que o plano espiritual, vamos supor que isso aqui fosse um planeta. 3 vezes mais do que os encarnados. Então teria 300 desencarnados. Mediunidade é, no mínimo, um desencarnado e um encarnado, concordam? No mínimo 1. Vê a combinação, o número de combinações possíveis
300 a 100, 2 a 2. Eu não sei mais fazer essa conta, porque eu confundo, isso é uma fórmula matemática. Permutação é mais fácil. Permutação de 10 é 10 fatorial, que é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Combinação é uma continha mais complicada. Mas só para tu ter, se fosse 3 aqui, com um desencarnado, era 3 tipos de comunicação diferentes. Se fosse 2, já eram 6. Não, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí vai aumentando para 3 aqui. Aí vai tendo a oportunidade de cada um. E depois vai multiplicando. Porque tu tem 2 só em cada um. É muita coisa. Aí tu vai falar assim, se esses indivíduos são diferentes, tu tem o mesmo mecanismo. Mas o mecanismo leva em consideração a individualidade. Então tu não tem mediunidade igual. 2 médios conversando parece conversa de louco. Que o cara fala assim, comigo aconteceu assim, 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 assado. A outra, ué, é engraçado, comigo não é assim não. Comigo acontece mais ou menos isso, mas tem essa diferençazinha aqui. Porque nunca tu vai encontrar alguém que case exatamente, você não, comigo foi exatamente isso. Isso é um ponto fora da curva, porque são individualidades. Então não tem jeito. Para a gente conviver com o plano espiritual, e Kardec já falou assim, a maior escolha é isso, identificar os espíritos, por isso que a gente identifica espíritos familiares de uma maneira mais tranquila. Por quê? Porque você conviveu, você sabe dos trejeitos, você sabe dos hábitos, e você pode pegar e dizer, opa, é fulano. Mesmo antes de fulano se identificar. Mas por quê? Porque você conhece a característica. Agora, de espírito que você não conhece, por isso que todo mundo é ludibriado. Por quê? O cara não passa pelo crivo da razão. O cara assinou lá, Jesus Cristo. É Jesus Cristo para ele. Bezerra de Menezes. O cara cai. Bezerra de Menezes. Então não é a assinatura do espírito. Nós somos treinados e incentivados a quê? Passar pelo crivo da razão, ver o conteúdo. Não interessa o nome. O nome é secundário nisso. Por quê? Porque se vier uma mensagem sem nome, mas tiver um conteúdo, tu vai desprezar? Só porque não tem nome? E outra coisa, espírito muito superior, costuma um espírito amigo, e vai embora. A gente sabe isso aqui. Aniversário da casa, todo mundo sabe que Leon Denis se comunica. Dificilmente eles se identificam. Fica lá. Depois de algum tempo, pelo menos o Altivo fazia isso. Aí falava que era Leon Denis. Mas ficava, não tem necessidade disso. Então tá bom. Acabou o tempo. Vamos continuar estudando. Acabou o tempo da palestra de hoje. Estudar mediunidade não tem fim. É matrícula ad eterno. Que Jesus nos abençoe. Só temos que agradecer ao nosso querido Paulo Nagai pelas palavras, pelas conclusões que ele nos fez refletir e realmente estudar. Eu costumo dizer que estudar não ocupa espaço, né? Nem cria poeira. Então pode abusar à vontade, né? E vamos ir à casa que oferece uma gama enorme de estudos para todos nós. E vamos agora passar para a segunda parte da nossa palestra, dos nossos trabalhos, que é o momento dos passes. Antes nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que a nossa querida Aline vai comentar durante os passes. E o tema hoje é capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, uma instrução do Espírito Bernardin de Bordeaux, e essa mensagem foi trazida em 1863 na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E é uma pergunta, o tema é uma pergunta. Deve-se pôr fim às provas do próximo? Deve-se pôr um fim às provas do próximo quando se pode? Ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso?
Nós vos temos dito, e os juros da... Nós vos temos dito, e os juros da dívida que deveis pagar. Porém, esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que é necessário evitar, porque poderiam trazer funestas consequências. Algumas pessoas são de opinião que no momento em que se está na Terra para espiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Existem até aquelas que chegam a crer que não só não se deve fazer nada para atenuá-las, como também, ao contrário, é preciso torná-las mais vivas, contribuindo assim para que sejam mais proveitosas. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem seguir? Se vosso Pai misericordioso não determinou ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão, tu não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas que a sua justiça havia aberto? Portanto, quando um dos vossos irmãos for atingido, não deveis dizer, é a justiça de Deus, é preciso que siga seu curso, mas sim afirmar, vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para aliviar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, meu apoio material e meus conselhos poderão ajudá-lo a atravessar essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos a forma de fazer cessar esse sofrimento. Se não foi dado a mim, também como prova, ou talvez como expiação, acabar com o mal e em seu lugar colocar a paz. Agora nós vamos pedir aos nossos irmãos médiuns que se dirijam aos locais onde os passes se darão. E pedimos a nós outros que não nos incomodemos com essa movimentação do corpo mediúnico da casa, pois ela se faz necessária nesse momento. Solicitamos também aos nossos queridos internautas que se coloquem numa posição confortável para que possam receber os fluidos oriundos daqui do Centro Espírita Leon Denis. Sabemos, pois, que não existe barreira física que impeça a destinação do fluido. Mais um instante e vamos começar elevando o nosso pensamento ao alto mais uma vez. Mestre amigo, chegamos àquele momento tão esperado. Aquele momento, sublime amigo, em que estamos mais pertinho da espiritualidade amiga, que nós podemos quase que tocá-la com os nossos sentidos, quando os nossos guias espirituais também se fazem presentes. Te pedimos, Senhor, que abençoe a mediunidade do nosso corpo mediúnico da casa, qualificando para o bem todo fluido que sairá das mãos dos nossos queridos médiuns auxiliares. Então, Senhor, que em Teu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, mas sobretudo em nome de Deus, pedimos a permissão para darmos por iniciado esse momento sublime, que é o momento dos passes. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que essas suaves vibrações
de amor possam penetrar os nossos corações, nos trazendo paz, calma e segurança. Na noite de hoje, o Espírito Bernardin vem nos fazer refletir acerca do nosso papel neste mundo de provas e expiações onde todos nos encontramos. Aqui, todos estamos sujeitos às mesmas dores, às mesmas dificuldades. Assim, precisamos compreender a necessidade do auxílio mútuo. Em momentos diferentes, assistimos e somos assistidos. É apenas uma questão de relance para que auxiliemos ou necessitamos do mesmo auxílio prestado. Dessa forma, cabe a reflexão a cada um de nós. Se meu irmão passa por uma dificuldade, será que eu tenho algum meio, posso servir de instrumento para trazer um pouco de conforto, de suavidade? Ainda que não caiba a mim, e sim a Deus, saber determinar que curso a prova que ele experimenta terá? É o papel do cristão, encontrar uma brecha em cada situação e poder ser útil com uma palavra, com uma prece, com um pensamento, sem a preocupação de analisar ou julgar a situação vivenciada por quem quer que seja. Isso somente cabe a Deus. Se quando estamos em uma situação de aflição, de necessidade, não ficamos felizes quando alguém se dispõe a nos prestar um auxílio, ainda que não elimine a prova pela qual estamos passando, mas pelo menos nos traz um lenitivo para aquela dor, nos traz um bom ânimo para suportarmos aquela dificuldade com resignação, extraindo dali o aprendizado necessário, nos religando cada vez mais através do amor e do afeto recebido, nos religando a Deus. Então é essa reflexão que o Espírito Bernardin nos convoca na noite de hoje. O pensamento de que se alguém passa por uma dificuldade é porque ele precisa, então não vou auxiliar. Ou, se ele passa por uma dificuldade, deve ter a situação ainda mais agravada para que possa tirar um proveito da situação. Não, não é por aí. O nosso papel, enquanto cristãos, é de auxílio, é de aliviar, é de reerguer, de amparar, dentro da possibilidade que cada um de nós já traz consigo, espalhando luz, semeando amor e, principalmente, semeando esperança nos corações. Quantos de nós também trazemos o coração dolorido e ficamos felizes como uma mão amiga se estende em nossa direção? Então que seja esse pensamento de uma comunhão com a boa espiritualidade e de uma fraternidade universal a nossa inspiração hoje e sempre. Muita paz a todos os corações. Muito obrigada, Senhor, por tudo que viemos a receber nesse banquete espiritual, do qual fomos convidados e aceitamos o convite. Que nós possamos, Senhor, levar daqui, dentro dos nossos corações, toda essa paz e essa harmonia, e que possamos distribuí-la com todos aqueles com os quais nos relacionarmos daqui por diante.
Nos leve, Senhor, em segurança até os nossos destinos, pois ainda muito precisamos de Ti, Senhor. E abençoa esta casa, esses trabalhadores do plano espiritual que são os verdadeiros dirigentes, e que possamos agradecer mais uma vez termos feito a escolha de estar aqui essa noite. Então, em Teu nome, em nome de Leon Denis, em nome de Allan Kardec e tantos outros, simplesmente Te pedimos a singela permissão para darmos por encerrados os trabalhos de estudos e passos do dia de hoje. Assim seja, Senhor, graças a Deus.